Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Programa Pedra Angular, ecoando a verdade revelada. Podem sentar. Vamos, hoje é dia dos pais, né? Dia dos pais. Todos os dias é dia de pais, né? Para quem é pai, então, todos os dias exerce este dia. Todos os dias. Assim como a mãe também, né? Vamos falar aqui sobre o dia dos pais e vamos falar sobre como esse quinto mandamento é tão importante. É importantíssimo. É o único mandamento que tem uma condicional, que tem algo como promessa para a pessoa receber. Honra teu pai e tua mãe, para quê? Para que você tenha uma boa qualidade de vida e tenha uma vida longa. Uma vida longa. Quando Deus deu os 10 mandamentos, Ele deu para Israel. Israel era um povo que seria o povo de Deus. Então o filho deve, o pai e a mãe que honra a Deus, que serve a Deus, que obedece a Deus, o filho que obedecer a este pai e esta mãe, ele será bem-sucedido, ele terá boa qualidade de vida e longa vida, além de prolongar seus dias de vida para a eternidade. Porque o filho que honra o pai e a mãe, que obedece a Deus, ele está honrando a Deus automaticamente. Vocês estão entendendo? Alguém perguntou, o filho tem que obedecer o pai e a mãe de qualquer maneira, em qualquer ocasião? Eu disse, não. O apóstolo Paulo disse, obedecei o vosso pai e a vossa mãe no Senhor. No Senhor, porque isto é justo. Hoje nós temos o seguinte, quando um pai e uma mãe obedecem a Deus, é verdadeiro, honra a Deus. Se aquele filho obedecer, aquele pai e aquela mãe, ele irá bem, porque ele está obedecendo a Deus automaticamente. Automaticamente ele está obedecendo a Deus por obedecer o seu pai e a sua mãe. Automaticamente. Agora, se o pai quer que o filho minta, ele não deve fazer, porque a Bíblia diz que a pessoa deve honrar primeiramente a Deus. Deus deve estar em primeiro lugar em tudo. Por isso o apóstolo Pedro diz, convém obedecer a Deus do que a homens. Primeiro Deus. Deus deve estar em primeiro lugar em tudo. O primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de ti. Se o pai e a mãe querem que o filho faça uma coisa errada, contrária ao que Deus ensina, ele não deve fazer. Porque ele vai desobedecer a Deus, e a obediência a Deus é primeira. É primeiro lugar em tudo. Mas quando o pai e a mãe obedecem a Deus e quer o melhor para o filho, e aquele filho obedece aquele pai e aquela mãe, automaticamente ele está obedecendo a Deus. Amém? Então vamos, eu tenho muitas coisas para falar aqui. Vamos entender aqui, vamos voltar no tempo e vamos saber quem foi o primeiro pai de família que existiu no mundo. Porque hoje nós estamos vendo a destruição da família. Hoje estão trabalhando para destruir a família. O Estado quer dominar as famílias, quer dizer o que as famílias devem fazer. Antes do Estado veio a família, primeiramente a família, para depois o Estado. Não existe Estado sem família. Não existe pátria, nação, cidade, se não houver família. Deus não criou primeiramente, disse assim, vou criar um Éden primeiramente, não. Primeiramente ele fez o homem, depois formou um Éden na banda do Oriente e colocou o homem lá. Está entendendo? Porque família é prioridade para Deus.
prioridade. Então nós estamos vendo o trabalho da mídia, o trabalho dos políticos para destruir a família. Até, deixa eu usar a expressão que eu não gosto, até aquele vagabundo de 9 dedos que tem aí, vocês sabem quem é, eu não vou nem citar o nome dele, está trabalhando que se ele entrar para governar novamente, ele vai fazer com que a gramática não mais exista. Então não existirá mais chamar assim, todos e todas não. Agora vai ser chamar assim, todes, porque não pode mais chamar masculino e feminino. Não, tem que chamar todes, porque agora é preconceito usar masculino e feminino. A intenção dele, se ele voltar ao poder, é fazer isto. Lá na escola tem assim, sejam todos bem-vindos, não tem? Então vai mudar esse bem-vindo, vai ser agora bem-vindes. Porque não pode dizer bem-vindo não, porque é preconceito. Então vai quebrar a gramática, rasgar a gramática, acabar com o português, para botar as coisas neutras, porque agora vai usar o pronome neutro, não vai usar mais pronome pessoal não. Todos, todas, ele, ela, não vai usar mais isso não. Agora vai usar coisas diferentes, que vai quebrar toda a gramática. Gramática não vai mais existir se aquele vagabundo de 9 dedos voltar ao poder. Estão entendendo? Porque o trabalho é para dizer que não existe mais família. Não existe, é neutro agora. A pessoa pode escolher seu sexo. Uma criança de 8 anos, ele pode escolher seu sexo. Se ele não quiser ser homem, ele vai dizer que ele é mulher. Gente, isso é uma safadeza, isso é uma canalice. Isso vai contra os princípios de Deus. Quando Deus deu o 5º mandamento, foi para preservar a família. Estão entendendo? O 6º mandamento, ele preserva a vida. E o 7º, ele preserva o casamento. Olha como Deus gosta de família. Honra teu pai e tua mãe. Família. O 6º é não matarás, preserva a vida. E o 7º é não adulterarás, preserva o casamento, preserva o original. Estão entendendo? Querem quebrar tudo por causa desses vagabundos que tem aí, chamado de esquerda. Não vou citar o nome daquele vagabundo de 9 dedos que nunca trabalhou. Vocês estão entendendo, né? Então vamos lá. Quem foi o primeiro a constituir uma família? Deus é Espírito. Eu vou voltar lá na eternidade, aqui agora. Deus é Espírito. E um Espírito, ele é invisível. Esse Espírito invisível, infinito, que enche céus e terra, na sua forma original, na sua forma primitiva, Deus é Espírito, ele não podia ser visto. Mas só que esse Deus, ele tinha na mente dele atributos. E atributos são pensamentos que haveria de se manifestar. Pensamento, ele tinha pensamento na mente. Ele era a estrela solitária que vivia sozinha. Mas o pensamento dele era de ter uma família. Era de ser adorado. Ele tinha um pensamento de ser salvador, de ser redentor, mas para ele ser salvador tinha que ter pessoas caídas, para ele ser redentor tinha que ter pessoas para ele redimir, para ele ser curador tinha que ter pessoas doentes, mas ele tinha todos esses pensamentos nele. Antes mesmo de existir qualquer coisa, lá estava Deus com os seus pensamentos. Aí ele começa a executar os seus pensamentos. Eu vou começar a executar. Vocês estão entendendo aí, né? Deus disse, primeira coisa que eu vou fazer é surgir no universo, eu vou surgir no universo como um homem, no formato de um homem. A William Branham disse que começa a ver, surgindo no universo, quando não existia nada, começa a aparecer uma luz branca. E aquela luz começa a tomar uma forma. Uma mão sai, outra mão sai, sai uma cabeça, sai os pés, e ali está o formato de um homem. Aquilo foi chamado do Logos, aquele é Deus saindo do seu mundo invisível, saindo do mundo que ele não era visto, para um mundo para ele ser visto. Estão entendendo? Ele disse, agora eu começo a querer, eu vou ser visto. O que eu vou criar agora? Eu vou criar os anjos. Porque eu quero ser adorado. Eu vou criar os anjos. Então ele começa a criar. Ele cria 3 anjos principais. Eu vou dar aqui uma introdução para você entender como é que ele chega na família. Certo? Como é que ele vai chegar em nós. Certo? Então ele diz assim,
eu vou dizer, Miguel aparece, é um dos arcanjos. Gabriel aparece, outro anjo, arcanjo. Lúcifer apareça, que era anjo antes de ser demônio, apareça. Foi os 3 primeiros da criação, são esses. Depois ele cria serafins, querubins e cria o restante dos anjos. E ali ele passa a ser adorado. Então ele passa a ser chamado de Deus, porque Deus quer dizer um ser que deve ser adorado. Ali está o formato de um homem e sendo adorado pelos anjos. Os anjos giravam, os anjos adoravam aquele ser. Aquele ser olha e diz assim, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma família, eu tenho um pensamento de criar uma família, de criar pessoas. Então eu vou fazer o homem conforme a minha imagem e as minhas semelhanças. Dessa forma aqui que eu estou. Eu vou criar primeiramente o homem nesse formato espiritual, neste corpo aqui. Então ele vai criar Adão. Dentro de Adão estava Eva. Depois disto, ele pega Adão, coloca em um corpo de carne, faz um boneco de barro, coloca ele dentro daquele boneco de barro, e o homem passa a ser alma vivente e lavrar o solo. Quando ele cria Adão, ele faz um Éden para colocar ele lá. E Eva estava dentro de Adão. Aí ele faz Adão, ele cria todos os animais, lá tem todos os animais, e Adão estava só. Todos os animais tinham um par. Tinha o leão e a leoa, tinha a ovelha e o carneiro, tudo tinha um par, tudo tinha de seu par. O macho e a fêmea. Só que Adão estava só, mas Eva estava dentro de Adão. Então Deus faz o quê? Eu vou fazer esse homem dormir, e de uma de suas costelas eu vou tirar a sua mulher. Eva sai de Adão, sai dele, daqui do lado de uma de suas costelas. Não podia ser dos pés, porque senão ela seria um capacho. Não podia ser da cabeça, porque senão Eva queria ficar acima de Adão. Tinha que ser do lado, perto do coração. O profeta disse, na costela, perto do coração, para que eles dois andassem lado a lado, juntinho, e ela fosse a auxiliadora dele. Vocês estão entendendo? Aí então ele vai, faz isso, faz Adão dormir, tira de uma das suas costelas, tira a parte feminina de Adão, e forma aquela mulher, e depois quando Adão acorda, ele vai e traz aquela mulher para Adão. Quando Adão olha, ele diz assim, na verdade ela é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, mulher, origem, por origem, ela é feminina, ela é mulher. Não existe tal coisa como feminista, brigando por direitos, nós temos direito disso, daquilo, não. Mulher feminina. Amém? Então, Deus vai e faz o primeiro casamento, Quinca. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando os dois de uma só carne. Deus tira ela dele, depois vem e une ela com ele, tornando os dois uma só carne. Homem e mulher. Família é constituído de homem e mulher. A própria lei disse que casamento é entre um homem e uma mulher. Então esse pai de família constitui a primeira família. E ele vinha toda tarde visitar Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Era aquela coisa mais maravilhosa no entardecer. Por isso que no entardecer as pessoas sentem uma melancolia no seu coração. Por quê? Porque era lá no Éden, no entardecer, que Deus vinha visitar Adão e Eva. E compartilhava com eles grandes coisas. E eles tinham conexão com Deus. Era a melhor hora que já existia. O profeta William Branham chega a dizer que Adão diz para Eva assim, Eva, está chegando a tardinha, é hora de Deus vir nos visitar, o Logos. Então vamos que ele está vindo. E era a coisa mais maravilhosa. No entardecer, quando você vê o entardecer ali, o sol querendo se pôr, você pode lembrar daquele momento lá no Éden, quando Deus vinha visitar Adão e Eva. A sua família.
primeira família foi constituída por Deus. Mas esse vagabundo de 9 dedos quer acabar com a família. Quer acabar com os princípios verdadeiros. Não, vamos lá. Segue mais à frente. Vem a lei. O seu povo entra na escravidão. Deus liberta eles e dá para eles os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos era para se ter um relacionamento com Deus e com o seu próximo. Os 10 mandamentos é composto disso. Ó. Os 4 primeiros mandamentos, se você ler em Êxodo 20, você vai ver o relacionamento só com Deus. É de você para Deus. Os últimos 6 mandamentos é relacionado com o seu próximo. Então é assim. Uma pessoa só chega à plenitude de vida quando ele consegue se relacionar bem com Deus e com o seu próximo. Quando ele consegue se relacionar corretamente com Deus e com o seu próximo. Quando ele consegue se relacionar com o sobrenatural e com o natural. Estão entendendo? Os 10 mandamentos não eram dados como lei, regra não, gente. Era para relacionamento com Deus. É as pessoas que fazem disso lei e regra. Mas Deus não faz lei e regra não. Era para relacionamento. E a Bíblia diz assim, ó, que para a pessoa viver feliz, ele tem que se relacionar bem com Deus e com o seu próximo. E a Bíblia diz, se você não ama a quem você vê, você não pode amar a Deus a quem você não vê. A regra é esta. Primeiro o visível, para depois o invisível. Então, a gente tem que se relacionar bem com aqueles que estão visíveis, no relacionamento horizontal, e também no relacionamento vertical com aquele que é invisível, que é o próprio Deus. Vocês estão entendendo? O primeiro mandamento é o quê? Não terás outros deuses diante de mim. Relacionamento com Deus. O segundo é, não faça imagens de escultura. Não pratique idolatria. É relacionamento com Deus. O terceiro é, não tome meu nome em vão. Não faça disto uma coisa vão. É relacionamento com Deus. E o quarto mandamento é guardar o sábado. Guarde um dia, tire tempo para mim, porque eu quero estreitar o meu relacionamento convosco, você tirando tempo para mim. Estão entendendo? Os adventistas fizeram disso um dia. Tem que guardar o sábado. Gente, sábado quer dizer descanso, cessar. Se você cessa qualquer dia na sua vida para ter relacionamento com Deus, isto é válido. Estão entendendo? Aí o adventista faz assim, não trabalha dia de sábado, mas pode fazer um churrasquinho, as mulheres podem ir de biquíni para as praias, pode usar calça comprida, pode fazer tudo isso. Que relacionamento esse povo tem com Deus? Nada! Os 10 mandamentos os 4 primeiros é para você ter um relacionamento com Deus. Então, tire tempo para se relacionar com Deus. Quando Deus deu estes mandamentos para Israel, é dizendo, tire um dia para vocês se relacionar comigo, para estreitar os laços comigo, para ter comunhão comigo. Gaste tempo comigo. Os seis mandamentos que seguem é o quê? Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás coisas do próximo. Tudo está relacionado com o próximo. Só que Deus, quando pegou com Moisés, ele disse assim, Moisés, vem até o Monte Sinai. Olha, para você receber as tábuas da lei. E numa tábua, escrita pelo dedo de Deus, Deus colocou 5 mandamentos. Na outra, ele colocou mais 5. Olha só. O 5º mandamento de honrar o pai e a mãe, está na primeira tábua, que são os 4 primeiros relacionamentos com Deus. E por que Deus botou este mandamento da família na primeira tábua? Porque o homem a mulher seria sócio de Deus. A família seria sócio de Deus. Porque para gerar filhos no mundo,
vai precisar de um homem, de uma mulher para trazer a carga genética e vai precisar de Deus para poder dar o fôlego de vida àquela criança. Amém? Por isso que ele botou o 5º mandamento na primeira tábua. Já que esse mandamento é relacionado com o próximo, com a família. Mas ele botou na primeira tábua. Vocês estão me entendendo? Amém? Então veja. Para gerar filhos, precisa de um homem e de uma mulher para ter uma carga genética. Porque aqui estão meus filhos. Eles têm 23 cromossomos, eles têm 46 cromossomos, 23 meu e 23 de Corrinha. Esta é a carga genética, que forma a cor da pele, os traços característicos de uma pessoa, a cor dos olhos, tudo isto, certo? Mas o fôlego de vida, ao nascer, quem dá é Deus. Por isso que aquela criança chora. Precisa-se, para trazer vida ao mundo, para formar família, precisa-se do homem e da mulher para formar a carga genética e precisa de Deus para dar o fôlego de vida. Por isso que ele colocou o 5º mandamento na primeira tábua. Amém, irmãos? Estão bem aí? Vou andar aqui perto de vocês. Então veja. Bem? Observe só, gente. Isso é importante demais. Jesus, quando foi nascer, os católicos dizem assim, Maria, mãe de Deus, blasfêmia. Jesus não tinha cromossomos de Maria. Os cromossomos era tudo de Deus. Deus era pai e mãe de Jesus. Meus filhos aqui têm 23 de Corrinha e 23 meu. Mas de Jesus não existe cromossomos de Maria. Maria foi só uma incubadora que carregou Jesus no seu ventre. Estão entendendo? É a mesma coisa de uma criança nascer de 7 meses. Você bota aquela criança na incubadora até completar os 9 meses. Mas a incubadora é mãe da criança? Não. Maria foi o ventre escolhido que Deus escolheu para colocar. Deus criou tanto o óvulo e o germe de vida, fecundou e colocou no útero dela. Mas toda a carga genética de Jesus é de Deus. Não tem participação humana. Amém? Então veja só. Aí esse 5º mandamento é um mandamento tremendo e maravilhoso. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento como promessa. Honra teu pai e tua mãe para que te vás bem e seja longo os teus dias de vida na terra. Gente, todo filho que honra seu pai e sua mãe, e aquele pai e aquela mãe, honra o Senhor, ou mesmo só a mãe, se tiver só a mãe, e aquela mãe honrar o Senhor, e aquele filho honrar aquela mãe, gente, isso foi o próprio Deus que disse, este filho, o próprio Deus que disse, este filho vai bem. Este filho será bem sucedido. Este filho terá boa qualidade de vida. Nós estamos vendo o mundo acabado desta forma porque é um bando de desobedientes. Um bando de pais mentirosos que ensina seus filhos a mentir para ganhar dinheiro. Ensina seus filhos o que não presta. Nós estamos vendo uma geração de filhos desobedientes. Por isso que nós estamos vendo o mundo de cabeça para o ar. Porque se o pai e a mãe obedecessem a Deus e o filho obedecesse o pai e a mãe, nós teríamos vitórias, teríamos bênção, teríamos uma sociedade maravilhosa. Aí veja. Se ele honra o pai e a mãe, e esse pai e essa mãe honra a Deus, é uma coisa tremenda.
O que é que a Globo fez? A Bíblia diz para nós que um verdadeiro pai é aquele que gera, aquele que cria, aquele que educa, aquele que sustenta. Isso é um pai. Pais são esses. Um verdadeiro pai. Pai não é o que cria, pai é o que gera. Porque aquela pessoa que foi gerado por aquele homem, ele tem os traços característicos daquele pai. Os cromossomos é daquele pai. O germe de vida veio daquele homem que gerou. O que acontece hoje, Kim, é que nós temos as pessoas se tornarem igual ao animal. Se você tem ali um cavalo e uma égua, e eles têm o seu acasalamento, cruza. Quem vai cuidar do potro que nascer é a mãe, o cavalo não tem mais nada a ver. O que nós temos aí é um bando de cabras sem vergonha, safado, cafajeste, que faz filhos nas mulheres e depois deixa pra lá para criar. Isto não é pai. Aquele filho tem os traços característicos dele, tem os cromossomos dele, mas se ele deixa pra lá, ele não cumpre o papel de pai. Mas a Globo chegou com suas novelas sujas e fez com que as pessoas pensassem que pai é o que cria, não é o que gera. Então a mocinha vai lá, faz relação com qualquer um, uma outra pessoa cria e assim segue esse ciclo vicioso de prostituição no mundo. Para incentivar a prostituição. O que esse lixo chamado Globo fez foi isso. Incentivou a prostituição. Então ela colocava as novelas que fazia assim. O rapaz crescia, quando crescia descobria que aquele homem não era o pai dele. Ele criou aquele rapaz, mas descobre que não era seu pai. Então se criou esta noção, que pai é o que cria, não é o que gera, mas está errado. Pai é o que gera, mas um verdadeiro pai é capaz de gerar, de criar, de educar e de sustentar. Um verdadeiro pai tem estas características nele, ele faz tudo isso. Amém? Então o verdadeiro pai faz isto. Mas a Globo incentivou a prostituição. E a Bíblia diz que é assim. Ó. Quando Deus trouxe Eva para Adão, Adão chamou ela de varoa, mulher. Depois disso se tornou esposa e depois de esposa que se tornou mãe. O plano de Deus é este, ó. Mulher, nasce com mulher, se torna esposa, para depois se tornar mãe. Mas a Globo ensinou as mocinhas a se prostituir. Pode gerar. Se outro criar, tá bom. Então, se entra na prostituição, trazendo aquele lema, pai não é o que gera, pai é o que cria. Pai é o que gera. E um verdadeiro pai cria, educa e sustenta. Amém? Então veja, já estou quase terminando, gente. Vamos seguir em frente, né? Então veja só. Esse mandamento que Deus deu foi para preservar a família. Preservar a família. Honra teu pai e tua mãe, para que te vás bem e seja longo os seus dias de vida na terra. Aqui está relacionado com a família. Eu acho que a maior honra que um pai quer hoje e uma mãe quer de um filho é que ele seja obediente. Porque honrar vai além ainda de obediência. Honrar é dar prazer a seu pai e sua mãe. O pai e a mãe que luta por um filho, que cria, que educa,
que faz de tudo por aquele filho, e depois aquele filho se levanta, quando se torna adolescente, grande, se rebela contra o pai e a mãe. Como é que esta pessoa irá, transgredindo aquilo que Deus ensinou, transgredindo o mandamento de Deus, como é que esta pessoa será bem sucedida na vida? Ela terá boa qualidade de vida? Não terá boa qualidade de vida, porque transgrediu aquilo que Deus falou. Não pode ter boa qualidade de vida. Deus deu este quinto mandamento para a preservação da família. É a maior instituição que existe na Terra. Se chama família. Mas isso está perdendo os valores. Estão querendo destruir as famílias. Mas a maior instituição que Deus deixou na Terra se chama família. Se a pessoa quiser honrar a Deus, se o pai e a mãe honram a Deus, aquele filho, se quiser honrar a Deus, ele terá que honrar o pai e a mãe. O pai e a mãe foi quem gerou aquele filho. Deus deu o fôlego de vida. Para poder este filho vir ao mundo, precisou do pai, da mãe e Deus. Por isso aquele pai e aquela mãe honra a Deus, e aquele filho honra aquele pai e aquela mãe, ele estará honrando a Deus, porque aqueles dois foram sócios de Deus para poder trazer esta criança ao mundo. Vocês estão entendendo? Então estou falando para vocês aqui que são filhos. Honre vosso pai e a vossa mãe. Se eles quiserem, até pessoas do mundo, se aquele pai e aquela mãe do mundo que não serve a Deus pedir para o filho fazer uma coisa certa, ele deve honrar. Agora, se pedir para ele fazer uma coisa errada, aí não. Uma coisa contrária a Deus, aí ele não deve fazer. Então assim, ó, Deus preserva a família. Família é coisa importante. Rui Barbosa chamou de célula-mãe da sociedade. É coisa importantíssima. O quinto mandamento é o único mandamento que tem promessa. Que tem promessa. Obedecer o pai e a mãe é coisa maravilhosa. Amém? Essa menininha é trabalhadeira. Graças a Deus. Olha só. Napoleão Bonaparte. Você já ouviu falar do Napoleão Bonaparte? Já, né? Aquele imperador francês. Aquele homem famoso. Esse Napoleão Bonaparte. Viu, Natanael? Obedecer a mãe é importantíssimo para que você vá bem. Para que você seja bem sucedido. Para que você caminhe bem e seja feliz. Sua mãe está lutando para viver o Evangelho. E se você honrar ela e obedecer ela, Deus vai te honrar. Certo? Correto, senhor Micaías? Então, Napoleão Bonaparte, conhece Napoleão, né? Conhece? Hã? Já ouviu falar, né? Aquele imperador francês, né? Aquele homem que começou como um soldado na Revolução Francesa e conseguiu ganhar o império e era um homem gigantesco. Mas por que se tornou um homem grande? Porque ele dava exemplo. Ele não era aquele que ficava sentado como um vagabundo dizendo, vai lutar não. Ele ia na frente, nas trincheiras.
Antes de ser o imperador, ele foi um soldado. Napoleão Bonaparte vinha aqui com o seu exército. Aí ele tinha que passar por dentro de uma terra. E tinha uma porteira. E lá tinha um menininho. Um menino assim da idade de Micaías, na porteira. Napoleão chegou com o seu exército e disse: meu jovem, eu tenho que passar por aí com o meu exército por dentro dessa roça. Ele disse: por aí. Aí o menino disse: por aqui não passa não. Ficaram impressionados, falando com Napoleão e seus exércitos. Passa não, por aqui não passa não. Passa não. Por essa porteira aqui não passa não. Aí disse: por quê? Ele disse: porque eu não vou desobedecer meu pai. Meu pai disse que não era para ninguém passar por essa porteira. E não vai passar não, porque eu não vou desobedecer meu pai. Napoleão voltou para trás, bateu continência pro rapaz e disse: até mais, capitão. Os soldados olharam e disseram: o que foi isso, Napoleão, batendo continência para um jovem? Ele disse: me dê 1000 homens como este e eu conquisto o mundo inteiro. Me dê 1000 homens obedientes como este e eu vou conquistar o mundo inteiro. Eu só preciso de 1000 desses daqui, ó. Só de 1000. E eu conquisto o mundo inteiro. O rapaz disse: você quer que eu desobedeça meu pai? Que disse pra mim que não era pra ninguém passar por aqui? Ah, mas eu sou Napoleão. Disse: você pode ser quem for, não vai passar não. Não vai passar não. Ele bateu com o continência e disse: até mais, capitão. Voltou e disse: me dê 1000 homens como este e eu conquisto o mundo inteiro. Obediência não pode ser só na presença, tem que ser na ausência também. Por isso que o menino estava brincando bola, o pai disse assim: ó, não saia dessa rua. Mas se a bola cair do outro lado, disse: não vá buscar, não saia. Aconteceu da bola cair lá do outro lado. Disseram: vai fulano buscar. Ele disse: eu não posso. Meu pai disse que não era para eu sair daqui. Então constataram que o menino é obediente na ausência. E a gente tem que ser obediente a Deus na ausência e na presença. Só assim a gente vai conquistar o mundo inteiro se nós formos obedientes na ausência e na presença. Porque ele diz: honra teu pai e tua mãe. Deus é pai e mãe nosso também. Temos que honrar ele na ausência e na presença. Amém? Vamos ficar de pé.